Meus amigos, é aquela velha discussão, né? 15% da renda fixa ou 7, 10% de dividendos. Será que vale mais a pena investir em renda variável? Correr o risco de renda variável? Aí eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tive um comentário aqui num dos últimos vídeos aqui do canal que foi justamente esse aí, ó. Olha só, não caiam nessa. Selic nas alturas, o melhor investimento é em renda fixa. O cara falou que o público não caia nessa, não caia no que eu estou falando, não caia em renda variável, não caia nos ativos que eu trago aqui, que é um bom investimento, que vale a pena, que não sei o quê. Então eu resolvi trazer aqui dois ativos, um de renda fixa e um de renda variável, que é uma ação, para que a gente veja se realmente esse cara tá certo ou se na verdade ele tá enganado. E a primeira ação que eu quero trazer aqui foi uma aqui que eu trouxe que a galera curte aí, que a galera tem na carteira, que é a Engie. Engie Brasil, uma ação elétrica, uma ação bem estável, que na verdade, a gente olha aqui para o dividend yield, está em 7,35%, então não é um rendimento assim absurdo. E quando a gente pega aqui o período histórico dela em dividendos, olha aqui, histórico de dividendos, a média dos últimos 5 anos é menor ainda, é de 5,85%. E aí eu te pergunto, por que você iríamos investir em um ativo desse que está pagando 5 e pouco por cento nos últimos 5 anos, sendo que a gente tem uma renda fixa? Olha só a renda fixa como está. Aqui direto no site do Tesouro Direto a gente vê os títulos agora, tá? Agora, nesse momento. Tesouro Prefixado de 2028 garantindo uma renda anual de 14,60%, quase o triplo daquilo que eu te mostrei ali da Engie em dividendos. A gente pega aqui um tesouro prefixado em 2032, então mais 7 anos, rendendo 14,48% ao ano. A gente pega aqui para baixo também os IPCA+, olha só, IPCA+, que agora mudou, tá? Não é mais 2045, agora é 2050, ou seja, você tem aí mais 25 anos pela frente com IPCA, ou seja, inflação garantida mais 7,43% ao ano. Então por que eu vou investir aqui, colocar meu dinheiro numa Engie que vai me dar uma rentabilidade de 5 e pouco por cento em média aí ao ano, enquanto a gente tem aqui uma renda fixa pagando quase o triplo, garantidinho, sem correr riscos? Parece que só louco realmente que faria isso. Mas será que isso faz sentido? Então o cara tá certo, tô errado? Os investidores em renda variável, olha só, todo mundo sai vendendo agora porque tá todo mundo errado. Será que é isso mesmo? Então vamos ver isso nesse vídeo, mas antes, rapidinho, já faz duas coisas aí. Se inscreve no canal se você for novo aqui e também aproveita e entra nos nossos dois grupos que a gente tem aqui na descrição do vídeo. É um grupo no Telegram e um grupo do Facebook, tá? Para quem for inscrito no canal, já entra lá embaixo, clica e bora lá. Então eu quero começar aqui falando contigo alguns pontos que ninguém fala, tá? Ninguém fala. Empresas repassam inflação. Então, quando você está investindo aí em uma ação, você está investindo numa empresa. E essa empresa ela vai repassar a inflação à frente. Então, ela vai dar um retorno, um ROI ali, ou um ROIC, acima da inflação. Pelo menos é isso que você deve buscar na sua empresa, na empresa que você está investindo. Basta você pensar, pense comigo, tá? Você vai lá e abre uma loja. Você abre uma loja de, sei lá, calçados. Uma loja de calçados. Você pagava num calçado lá, um determinado calçado, você pagava R$50. Tá? R$50. E aí colocava sua margem em cima e cobrava lá um preço final de R$100. Pagava 50 e cobrava 100. E aí tinha um lucro de R$50. Esse calçado, ele sofreu, com a inflação, sofreu um aumento, evidentemente, assim como qualquer coisa, alimento, qualquer outra coisa. Então, o seu fornecedor de calçado, ele passa a vender esse calçado que antes era R$50 para você, passa a te vender por R$60, aumentou R$10, aumentou bastante, aumentou 20%. Então, você, na condição de lojista, o que você vai fazer? Vai ficar com essa perda? Vai ficar com a inflação para você? É claro que não. Você vai colocar a margem, às vezes a mesma margem em cima, no caso você colocava 100%, agora é 60%, você continua com a mesma margem de 100%. Então esses R$60 vão virar R$120, você vai mandar para frente para o consumidor final esse custo de inflação. Então é isso que funciona, é assim que funcionam as empresas. A empresa, ela recebe o produto, a commodity, ou sei lá o que é o seu produto ali, que vai variar sempre conforme o seu ramo, né? E você pega esse produto, pega o custo, coloca a margem em cima, se veio com inflação ou veio com deflação ou não veio com nada, você pega aquele valor ali, não importa, você coloca a sua margem em cima e isso é repassado. Quando você está investindo numa empresa em bolsa de valores, isso também acontece. Esse é o primeiro ponto.
Então, quando você está investindo em ação, você tem também essa garantia da inflação sendo repassada. Isso que muita gente não entende, acha que só na renda fixa ali, naquele título IPCA+, que é garantido ali o IPCA mais um bônus, só ali que está sendo garantido a inflação. Não é. Na empresa também tem isso. E aí tem mais um ponto também muito importante que muita gente faz, que é a comparação do CDI com o Ibovespa. Muita gente faz essa comparação e aí coloca lá em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos e fala, olha, CDI deu de lavada no Ibovespa, não faz sentido. Todo mundo fala aí, ó, não faz sentido, você está viajando em investir em ações, está viajando de investir aí em bolsa de valores, em renda variável. Cara, vem comigo aqui e presta atenção rapidinho, olha só. Aqui a gente tem um comparativo, tá? Esse comparativo, ele é um comparativo que eu coloquei de início a Engie. Você pode ver aqui, temos a Engie e temos aqui o CDI, tá? O CDI, que é esse risquinho. Coloquei também aqui o Ibovespa. Aliás, antes de a gente começar, deixa eu tirar a Engie aqui. Olha só, vamos deixar só o CDI e o Ibovespa, tá? O CDI é esse risquinho vermelho, ele é praticamente reto, e o Ibovespa com as suas oscilações de renda variável. A gente pega esse período aqui desde 1998. Tá bom? Então vamos ver no tempo qual foi a performance. Se a gente pegar aqui para frente, ó, para frente, de 2011, 12 mais ou menos, para frente, o negócio é realmente absurdo, porque o CDI realmente deu de lavada no Ibovespa. Foi uma entrega de 2.400% praticamente do CDI e 1.200%, a metade do Ibovespa. Se a gente joga aqui um gráfico de 5 anos, olha só, 51% do CDI e 10% do Ibovespa, porque a performance do Ibovespa realmente foi ruim. Então, quando esse cara está fazendo esse comparativo do CDI, que seria a renda fixa, com o Ibovespa, ele realmente está certo. Ele realmente está certo no que ele está falando. O CDI, ele é muito mais vantajoso, foi muito mais vantajoso do que o Ibovespa e parece que por uns bons anos vai ser assim. Talvez para o futuro seja sempre assim. O CDI seja melhor do que o Ibovespa. Mas esse cara não está considerando o quê? Ele não está considerando o investimento correto. Porque você vai investir o quê? No Ibovespa, você vai investir na média, e a nossa média realmente é muito baixa, é muito ruim. O Ibovespa é um índice composto por praticamente 25% dele em Vale e Petrobras. E aí, quando essas duas ações que no momento aí estão em baixa, você pega essas duas aí caindo pra caramba, principalmente Vale, o Ibovespa ele é puxado muito para baixo, a rentabilidade e a entrega do Ibovespa realmente fica muito ruim. Fora as outras ações, que tem ações ali que nem fazem sentido estarem ali. Então, quando você coloca o comparativo de CDI com a média, que seria o Ibovespa, é uma média ruim, realmente o CDI deu de lavada. Agora, o que esse cara não considera é aquele investidor que faz realmente boas escolhas, aquele investidor que sabe fazer um stock picking, aquele investidor que faz o básico, feijão com arroz, mas ele faz bem feito. Aí, se você considera um cara que ele investe na Engie, agora eu vou tirar aqui, vou deixar o Ibovespa, a gente coloca só a Engie, que é essa linhazinha verde. Olha só. Pegando lá de 1998 também, lembrando, esse gráfico ele já considera também o reinvestimento dos dividendos, então a entrega total da ação. Você pode ver que desde 2003 aqui, ó, começou a performar muito melhor do que CDI e muito melhor do que Ibovespa ao longo dos anos. E a Engie hoje entregou uma rentabilidade durante todo esse período de 3.221,30%, CDI 2.400 e Ibovespa 1.200. Então veja, se você fizesse minimamente um trabalho aí de saber analisar um setor, saber escolher uma ação e tudo mais, você teria passado por um retorno muito bom. Agora, se a gente coloca aqui o Banco do Brasil, uma outra ação que eu trouxe também como a título de exemplo, vou até tirar aqui a Engie para não ficar muito risquinho. Então, o Banco do Brasil é esse verdinho também. Olha só a entrega do Banco do Brasil ao longo do tempo. Entregou 7.181%, enquanto o CDI 2.400% e o Ibovespa eu vou até parar de falar porque realmente perdeu para tudo, né? Então, o Banco do Brasil foi praticamente aqui 3 vezes a entrega do CDI. Quando a gente tira o Banco do Brasil, colocando uma outra então aqui, a CEMIG, olha só, a CEMIG é esse roxinho aqui. Olha a entrega ao longo de todo esse período também. CEMIG entregou 5.224%, enquanto CDI 2.234%. Então eu resolvi te trazer aqui basicamente 3 ações que são bem básicas. Poderia colocar várias outras ações. Perceba, coloquei ações perenes, coloquei energia elétrica,
coloquei setor bancário, ações realmente bem básicas, que o cara que faz o feijãozinho com arroz não fica quebrando cabeça, não fica buscando aquele maior potencial, aquela ação que vai dar um resultado explosivo ao longo do tempo, não sei o quê. Esse cara bateu forte no Ibovespa e bateu forte no CDI. Então não tem como a gente falar, aqui estão os resultados, estou te mostrando o resultado, não estou falando aqui do que eu acho, estou falando do resultado entregue pelas ações ao longo do tempo. Então o cara que ele está comparando o CDI com o Ibovespa, ele está correto, mas ele está fazendo uma comparação errada. Cuidado para não ser induzido por um cara assim, um cara que fala que na verdade não faz sentido investir em renda variável porque o CDI está ganhando de lavada do Ibovespa. E aí, ok, a gente tem algumas incertezas, né? Quando a gente está fazendo investimento em renda variável, a gente passa por incerteza, até o próprio nome já diz, é renda variável, então ela varia. A empresa ela pode não gerar aquele resultado que era esperado, pode não dar aquele retorno esperado. Ou ela pode também fazer investimentos ao longo do tempo, investimentos em expansão, investimentos em maquinários, investimentos nela mesma, investimentos que sejam ruins. E talvez ela não consiga te entregar, então, uma boa rentabilidade. E é por isso, justamente por isso, que eu falo, e eu bato nessa tecla. Você não deve investir tudo em renda variável. Faz total sentido investir em renda fixa assim, tá? Por mais que eu tenha visto que fazer um stock picking bem feito, stock picking, para quem não sabe, é fazer a seleção de alguns ativos ali, à mão, você escolhe, eu quero esse, pegando 400, 500 empresas, você escolhe exatamente aquela, isso é stock picking. Então, se você fizer esse stock picking aí, mesmo assim faz sentido você ter renda fixa, porque não sejamos burros, né? Não faz sentido a gente ser cego, a gente olhar aqui uma rentabilidade que hoje está na casa dos 14%, quase 16% estava há pouco tempo, que você pode travar por bons anos, com praticamente risco zero. Não faz sentido a gente deixar de aportar também nesses investimentos. E aí é que eu te falo, é aquilo que eu falo em praticamente todos os vídeos aqui do canal. O mais importante de tudo é a estruturação de carteira. A estruturação de carteira é quem vai conduzir os seus resultados e a tua permanência nos investimentos de renda variável ao longo do tempo. A estruturação de carteira, ela é mais importante do que um stock picking bem feito, do que uma análise de um ativo só. E é por isso que eu quero que você faça o seguinte, que você se pergunte, diante de 3 cenários, o que você faria? 3 cenários. Cenário 1, você tem aqui uma renda fixa alta e uma renda variável baixa. O que você faria nisso? Eu, provavelmente, alocaria tudo em renda fixa. Mas isso se eu tivesse sem saber isso que eu tô te mostrando agora, tá? Isso se eu tivesse sendo conduzido por aquele cara ou a ideia daquele cara de que fez aquela análise, aquele comparativo entre CDI e Ibovespa. Então, o que eu faria? Renda fixa alta, renda variável em baixa, colocaria tudo sem pensar em renda fixa. Agora, no cenário 2, a renda fixa ela vai lá e ela cai. Ela caiu, mudou tudo, o jogo virou. Onde que você colocaria todo o seu dinheiro hoje? O que você faria? O movimento esperado nesse cenário, e isso já é cíclico, isso já aconteceu várias vezes, isso acontece e vai acontecer de novo, provavelmente você vai fazer isso também, é pegar seu dinheiro da renda fixa, que agora não está rendendo praticamente nada, tirar esse dinheiro e colocar na renda variável. E aí começa aquela corrida contra o tempo. Eu vou comprar o quanto antes o que dá de ações, o quanto antes o que dá de fundos imobiliários, e aí começa, o cara vai lá e compra por um preço, eu compro outro preço para cima, o outro compra mais caro e o outro compra mais caro, e o negócio vai subindo sem parar, porque começa aquela corrida para não pagar caro, você acaba pagando caro e não tem jeito, porque você estava alocado de uma forma equivocada. Agora no cenário 3, você tem uma carteira balanceada, tá? Balanceada para todos os cenários. Você tem uma carteira bem estruturada, você tem uma parte lá em renda fixa, uma parte em ações, uma parte em fundos imobiliários, uma parte em estoques, enfim, você está bem diversificado. Então, nesse cenário, o que acontece? A renda fixa subiu, renda fixa caiu, o que acontece? Você não faz nada, você não muda nada na sua estratégia, porque você vai estar sempre com capital específico para todas as áreas, porque você já tem os seus aportes, já com uma certa diversificação, já tem os seus aportes estruturados para cada cenário. Você não vai ficar girando carteira, agora tem que vender renda fixa para comprar ação, agora tem que vender ação para colocar tudo em renda fixa, porque todos os meses você já tem uma porcentagem do seu capital que está destinada para renda fixa. Você tem todos os meses uma porcentagem do seu capital destinado para renda variável e assim vai. Então você simplesmente vai fazendo o seu trabalho, vai fazendo o seu mesmo trabalho, aquele feijãozinho com arroz. Ao longo do tempo, você vê que não precisa ficar quebrando cabeça, ficar realocando dinheiro para cá, realocando dinheiro para lá,
e na maioria das vezes você vai acabar perdendo dinheiro fazendo isso. Mas ok, no final das contas, sabe o que que é? O dinheiro, na verdade, ele é seu. Então você planta e você colhe os frutos das suas próprias decisões. É você plantar e você colher. Pode ter certeza que isso vai acontecer. A minha visão é: ninguém precisa reinventar a roda. Existem já grandes investidores, Peter Lynch, tem Warren Buffett, tem vários investidores aí muito conhecidos que já testaram vários métodos de investimentos diferentes e já comprovaram, já tiveram grandes resultados, já tentaram de tudo. Tá? De tudo. E o melhor método que se provou no tempo, com toda certeza, foi a diversificação de carteira. Por isso que eu falo aqui, eu resolvi fazer esse vídeo aqui em específico, pegando esse comentário desse seguidor. Aliás, eu nem sei se ele é seguidor ou não, espero que ele realmente veja esse vídeo. E caso ele ainda não concorde, deixa aqui nos comentários. Se você também não concorda, deixa nos comentários. Ou se concorda também, fala para mim a sua posição sobre essa questão de CDI e renda variável. Fala para mim o que você acha. Mas o fato é, eu te mostrei aqui com gráficos, análise gráfica, com base no que já aconteceu, com os resultados que já aconteceram. Então está mais do que comprovado que o feijão com arroz, uma boa seleção dos seus ativos, com certeza bate o CDI. É justamente por isso que faz sentido que você tenha renda variável. Então não cometa esse erro de olhar para o curto prazo, não cometa esse erro de fazer um comparativo errado entre CDI e Ibovespa, que aí sim você vai alocar seu dinheiro todo em renda fixa e vai deixar de aproveitar as grandes oportunidades, grandes barganhas que a gente tem no mercado. Espero que você tenha realmente curtido esse vídeo. Se você curtiu, se inscreve nesse vídeo, porque eu preciso saber se esse vídeo foi relevante para você. E agora eu te deixo com esse vídeo aqui do meu lado, tá vendo esse vídeo do meu lado? Clica nele que foi mais um vídeo que eu compartilhei aqui no canal, a galera curtiu, e se você não viu ainda, eu tenho certeza que você vai curtir bastante.